Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Mentoria Titã. E para começar o vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você o caso de uma pessoa que entrou na Mentoria Titã, mas eu quero compartilhar com você a situação dela prévia a entrar na Mentoria Titã. Até para você saber, toda pessoa que entra para entrar no nosso treinamento, ela precisa ser avaliada para a gente entender se as dificuldades que ela está passando a gente realmente consegue resolver dentro da nossa metodologia e se de fato ela está comprometida. Então, a gente tem uma conversa, duas conversas na verdade, com cada pessoa antes de ela entrar no treinamento, e essa então são as informações que são coletadas na primeira conversa, na conversa inicial. Lembrando que, obviamente, eu vou dar um nome fictício aqui, vamos chamar este cidadão de Esteban. O Esteban tem 29 anos, é coordenador de RH, né? E quais são as principais dificuldades que ele compartilhou aqui com a gente? Vamos lá. O Esteban vem estudando muito sobre gestão de tempo e tem algumas dificuldades na rotina. Ele é coordenador de RH e coordena uma equipe de 9 pessoas. Legal. A maior dificuldade que ele encontra, diz ele, é gerenciar o volume de projetos que tem. A equipe é júnior e tem volume grande de projetos. Evolui com determinado projeto, mas com a loucura do dia a dia, quando vê, passou um mês e o projeto está parado. Essa é a maior dor hoje. Isso envolve produtividade, gestão e também gestão de equipe. Precisava ter mais 3 de si. Organização não é um problema, tem lista de próximas ações para todos os projetos. A maior dificuldade é a questão de gestão. Um passo simples que acaba ficando e com isso os projetos não avançam. Não acha que a produtividade seja baixa, mas o movimento das coisas poderiam ser mais contínua, ter mais continuidade nos projetos, manter os projetos em uma cadência. Legal. Então o que a gente observa aqui já do Esteban? Que ele já consegue ter uma boa clareza, uma boa noção do ponto específico que dentro da sua gestão aparenta ser o ponto crítico, o gargalo maior da sua efetividade, né? Da capacidade que ele tem de gerar resultados. Ele percebe que ele tem múltiplos projetos diferentes, só que com a loucura do dia a dia, exatamente pela natureza da função que ele tem, principalmente na área profissional, ele não consegue dar continuidade. Legal, vamos dar sequência aqui. O Esteban, ele usa o método GTD, Getting Things Done, prioriza bastante o planejamento semanal, não opta por fazer o diário porque fica muito imediatista e mais reativo, e faz o mensal, alinhando o que quer entregar ao longo do ano. Tem trabalho de forma meio blocada, durante a semana dedica uma parte do tempo profissional e de noite, quando não está trabalhando, se dedica aos estudos, e final de semana se dedica mais à família, à noiva, etc. Durante a semana não consegue dar atenção para a família, mas se dedica a eles no final de semana. Se cobra muito, tem sentimento de frustração quando algo não acontece, quando um projeto não evolui como precisava. O que ele precisa é dar uma refinada na metodologia que ele está aplicando de acordo com ele. Ele quer se tornar gerente na área de RH, se casar no próximo ano, ter uma casa com a sua noiva e dar mais atenção para a saúde, que acaba sendo um pouco negligenciada. Legal, vamos falar um pouquinho sobre o caso do Esteban, então. Talvez você tenha se identificado em alguns pontos com a história do Esteban e talvez em alguns outros não tanto, né? Como você pode ver, esse profissional chegou para nós já com alguma metodologia de gestão sendo aplicada no seu dia a dia, o que não é o caso da maioria. Então não estranhe, não se sinta culpado ou culpada caso você perceba que na sua vida você não tem nem próximo da organização que o Esteban já tinha antes. É totalmente normal. Então, dentro do cenário que o Esteban nos passou aqui, na conversa que eu tive com ele, porque fui eu que conversei com ele antes de ele entrar na Mentoria Titã, o que eu expus para ele é que realmente faltava uma etapa fundamental de qualquer metodologia de gestão. Quando a gente está falando de gestão, existem algumas etapas, tem várias estratégias distintas, mas em todas as estratégias que valem algum centavo, existe sempre uma etapa que é referente a conferimento, análise, otimização e criação de novos planos. E essa etapa ela é fundamental, porque do contrário vai acontecer exatamente isso que o Esteban estava, sofrendo, que é a gente criar um caminho, um planejamento inicial e por algum motivo pode acontecer alguns cenários dentro dessa situação, né? Digamos que a gente monta o planejamento inicial, a gente consegue seguir ele maravilhoso, só que daí a gente se percebe lá no final dele que ele não gerou resultado nenhum. Isso é muito comum de acontecer com alguém que não tem essa etapa de análise e otimização. Outro cenário muito comum é exatamente isso que estava acontecendo com o Esteban. É você montar um planejamento em um certo momento, de repente você já passou por isso, de montar um planejamento inicial muito bonito, muito lindo, muito maravilhoso, só que dá 3 semanas você piscou, você olha ao seu redor e você percebe onde é que está aquele planejamento lindo e maravilhoso, o que aconteceu com aquelas minhas ideias, eu não sei onde elas estão mais, meu Deus, minha vida está um caos. Que é mais ou menos isso que acontecia com o Esteban. E dentro desse caos, que nem ele comenta aqui, aí ele não consegue dar vazão para outras necessidades dele, não consegue se dedicar tanto para questões de saúde, durante a semana ele não consegue passar tanto tempo com a noiva, mas
mas isso é porque eles estavam morando em cidades separadas, não estava anotado aqui, mas é algo que a gente conversou. E entre outras coisas, como também o estudo, que ele tentava fazer todas as noites, mas às vezes quando chegava tarde demais, cansado demais, também não conseguia. Então, sobre análise e otimização, essa etapa da gestão, ela é um momento de frequência definida, frequência pré-estabelecida, que é feito primordialmente para que seja analisado o progresso que está sendo obtido de acordo com aquele planejamento inicial e ajustado ou otimizado qualquer coisa que você veja que faça sentido. Toda empresa um pouquinho mais estruturada costuma ter isso. Eu quero que você reflita e pense agora sobre a metodologia de gestão da sua empresa. Eu duvido que na sua empresa, o problema é que ele era o gestor da área, mas na sua empresa, se você responde para alguém, você provavelmente tem alguma reunião, algum relatório, alguma coisa com uma frequência definida que você tem que passar informações relevantes para que seja conferido o andamento daquilo que está sendo desenvolvido. O que é isso? Isso é uma etapa de análise. Isso é um momento de análise. Nas empresas que eu trabalhei antes do Vida de Titã, né? A gente já está com Vida de Titã desde 2017, mas naquelas que trabalhei antes, nós tínhamos reuniões semanais e reuniões mensais. Reuniões semanais geralmente com os gestores, reuniões mensais geralmente com incluíam também os diretores. Exatamente porque quanto maior o cargo, maior o número de responsabilidade que ele tem, então não dá para ele ficar microgerenciando muito. Então uma reunião mensal já costuma ser o suficiente para um diretor poder ter uma visão um pouquinho mais macro de como os projetos mais importantes, como os números estão indo e fazer ajustes mais em uma escala um pouquinho maior. Agora, gestores têm menos responsabilidades, são mais responsáveis pelo andamento operacional das coisas, então é importante que estejam mais em cima. Por isso que reuniões semanais são muito válidas. Ao mesmo tempo, quanto mais operacional você fica, e a gente já falou sobre isso em outros vídeos, por exemplo, nós vamos ver muitos programadores ou pessoas que trabalham na área de tecnologia tendo reuniões diárias de acompanhamento. Elas não têm tanto a intenção de fazer uma análise, é mais um conferimento, mas já serve um pouco dentro desse intuito de entender se o planejamento está sendo executado, se aquilo ali que foi planejado está sendo dado seguimento para aquilo ali. E de maneira geral, isso com certeza estava faltando aqui na vida do Esteban. E foi isso que eu expliquei para ele. Eu falei, Esteban, olha, não tem como eu saber se dentro da sua metodologia, os projetos que você diz que estão bons, bem organizados, os objetivos que você diz que tem, se estão bem definidos, como realmente precisam estar. Não consigo agora olhar na ligação que a gente estava para olhar para tudo isso. Mas com certeza seu gargalo hoje, maior, ele é a etapa de análise e otimização. Como é que a gente faz dentro da mentoria Titã? A gente ensina os nossos clientes na semana 6 a fazer análise e otimização. A semana 6 ela é a semana exclusiva para isso. É a semana que a gente ensina eles a pegarem uma semana inteira de execução. Então eles vão planejar a semana, planejar os dias, planejar seus calendários, planejar suas prioridades. Vão seguir aquela semana, vão coletar as informações de acordo com as ferramentas que a gente ensinou eles a aplicarem. E no final de semana, antes de se reestruturarem, antes de se planejarem novamente, eles vão coletar essas informações e fazer uma análise básica para ver se aqueles planejamentos estão dando certo, se aqueles planejamentos de fato estão levando eles para onde eles precisam ir e se eles estão cumprindo aquilo que está no planejamento. Porque essas são as duas leituras fundamentais de qualquer análise e otimização. É se a execução está sendo concluída e se o planejamento está sendo eficiente. São as duas leituras mais fundamentais, porque se você olha, não está gerando resultado, mas você não, com atenção, cuida para ver se o planejamento está sendo sequer cumprido, essa conclusão ela pode ter sido falha. Muito provavelmente foi falha, porque como é que você vai acessar, como é que você vai concluir que um planejamento é ineficaz se ele não está sendo concluído? Então esses dois elementos dentro de uma análise é fundamental, é ver se a execução está sendo feita, se está sendo concluída e se aquilo ali está sendo eficaz. E isso é feito todas as semanas. Quando você não tem isso, que por exemplo não tinha dentro da metodologia do Esteban, pode acontecer o que estava acontecendo com ele, de você se perder ao longo do caminho e vários dos seus projetos simplesmente não serem feitos, ou pode acontecer algo que também é muito ruim, de você seguir aquilo que você planejou, só que aquilo não está gerando resultado nenhum e você demorar, quem sabe, meses, muitos meses, um semestre, para perceber que aquilo ali não estava surtindo efeito nenhum. O resultado mais comum desse tipo de situação é a pessoa, na verdade, desistir, né? Ela começa a fazer, aquilo não dá resultado e ela desiste. Então a interação com o planejamento, a etapa de análise e otimização, ela é fundamental em qualquer tipo de planejamento. É igual quando você vai fazer uma viagem. Monta um planejamento inicial. Quantas viagens você faz que não tem um pequeno ajuste de rota? Que não dá um problema no trajeto, que você não se perde em alguma rua e tem que ajustar aquele caminho? É a maior parte deles. Então se na sua metodologia
dia de gestão não tem uma etapa de análise e otimização, eu tenho um convite para você, que você venha ter uma conversa, assim como o Esteban, individual conosco, para a gente entender o seu caso em específico e vermos como e se podemos te ajudar. Para participar dessa conversa, basta clicar no link aqui abaixo e fazer uma pequena entrevista com a nossa equipe. Nós selecionamos as pessoas mais adequadas para ela, então se mostre comprometido, é claro, se isso for verdadeiro. Um grande abraço para você, Titã, futuro Titã ou futura Titã. Nos vemos na ligação. Até mais. Depois que eu iniciei a mentoria Vida de Titã, juntamente com as ferramentas que o Augusto e o Gabriel me apresentaram, posso dizer, né, com total confiança que hoje eu tenho sim uma boa gestão de tempo, eu consigo hoje organizar a minha rotina, eu sei priorizar tarefas, eu sei o momento, né, que eu devo trabalhar e o momento que eu devo descansar, que eu devo aproveitar com minha família, porque tudo isso é extremamente bem planejado. Porque agora eu sei exatamente quando que eu vou fazer as coisas, como que eu irei fazer essas coisas, o tempo que vai levar cada tarefa, enfim, eu tenho realmente um planejamento muito mais eficiente nesse aspecto, que me permite realmente aproveitar a minha vida pessoal sem qualquer tipo de culpa, sem qualquer cobrança, não estando, por exemplo, com a minha família e pensando no que eu deveria estar fazendo no trabalho. Não, esse é o momento de estar com a minha família, por exemplo, né? E isso é realmente um diferencial muito forte que eu estava buscando. Era exatamente o que eu queria e exatamente o que eu atingi com a mentoria Vida de Titã.